bem-vindos a mais um episódio de UBS. Hoje connosco o Padre Nuno, que é pároco de Valpedra, Rãs e Galegos. Desde já, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite para estar aqui em Pedrito. Esperemos que goste da sua passagem por cá. E, como habitualmente nestas conversas, nós escolhemos um tema. O tema escolhido para hoje foi o gnosticismo. Nós temos seguido aqui a linha de algumas consequências do relativismo e então surgiu esta ideia de falar sobre o gnosticismo. Sr. Padre, em que medida é que vê o gnosticismo como um problema na atualidade? Um problema de base filosófica? Antes de mais, muito boa noite a todos, já aqueles que vão ver e estão a ver este podcast. E obrigado pelo convite ao Sr. Padre Tiago e à demais equipa, ao Tiago que está aqui também diante de mim. Ora bem, convém nós percebermos primeiro um bocadinho a terminologia, ou seja, definirmos o que é que quer dizer, o que é que queremos dizer quando dizemos gnosticismo, quando dizemos gnose, não é? E tentar explicar de uma maneira simples, até para que todos possamos entender, porque também aqui as conversas, creio eu, pretendem isso mesmo, que nós nos possamos esclarecer um bocadinho mais e, acima de tudo, evidentemente, que não vamos poder, nem se pode, nestes temas que são tão fundos e que, evidentemente, têm uma carga de sabedoria filosófica que nem todos dominamos, e por isso mesmo exige depois que cada um também possa ir buscar e possa ir fazer a sua investigação, se assim tiver interesse, mas pelo menos para ficarmos com algumas linhas, e eu tentarei acima de tudo ajudar-vos a nós olharmos para a realidade de hoje, para o nosso dia-a-dia e vermos como isto que nós falamos se faz presente no nosso dia-a-dia. Então, mas começando pela definição dos conceitos. E isso convém nós, não só nestes podcasts, mas em tudo na vida, acontece muito nas homilias de Sr. Abade, porque costuma dizer no final da missa que o Sr. Abade falou muito bem, mas depois não percebem nada, porque precisamente não se explicam os conceitos. E é preciso explicar os conceitos. E quando nós não sabemos, perguntamos. Primeiro conceito, a gnose. O que é que isto quer dizer? A gnose é uma palavra que deriva do grego e quer dizer conhecimento. Está bem? Não tem nada, e acima de tudo, a gnose é uma palavra que na tradição cristã, particularmente nos 2 primeiros séculos, vem muito ligada a outra palavra que nós dizemos é a fé, e que em grego se diz pistis. Quer dizer, a gnose e a pistis eram um caminho de iluminação, de crescimento dos cristãos no conhecimento do mistério de Deus. Quer dizer, não era só a fé em si, não é a fé simples, a fé, nós podemos dizer aquela fé de adesão, aquela paixão pelo Senhor, mas era preciso conhecer este Senhor, não é? E então, à par da fé, tínhamos, evidentemente, a gnose, não é? Que não é uma coisa exclusiva da fé cristã, não, nem o próprio gnosticismo. O gnosticismo, evidentemente, por assim dizer, é uma derivação desta gnose, ou seja, deste buscar conhecer o mistério de Deus, o divino, que não só na fé cristã, mas em todas as tradições religiosas e filosóficas, mas especialmente religiosas, toma derivações, não é? Ou seja, no fundo, nós podemos definir o gnosticismo como uma corrente de pensamento onde as pessoas tentam criar um sistema de conhecimento de Deus. Não sei, não vamos aqui dizer se está mais correto ou menos correto, ainda não chegamos aí, porque queremos olhar na nossa perspectiva cristã, não queremos, evidentemente, estar aqui a fazer a história das religiões, nem estar a olhar para as outras tradições religiosas e também para os seus caminhos gnósticos, porque também os tiveram, está bem? E os têm, continuam a ter. Ora, vamos-nos então focar um bocadinho naquilo que é a nossa tradição cristã, está bem? O gnosticismo cristão. É muito curioso, e nós vamos celebrar daqui a pouquinho tempo, vamos celebrar os 1700 anos do Credo de Niceia, desse grande concílio de 325, e que vamos celebrar agora em 2025 os seus 1700 anos, que é parte do credo que nós rezamos todos os domingos. Não é? Quando dizemos o credo niceno-constantinopolitano, que é aquele, para as pessoas entenderem, os nossos mais velhinhos, antigamente tinham o credo pequenino, que era o credo dos apóstolos da Igreja de Roma, e depois passamos para o credo grande há 50 anos atrás, com a reforma litúrgica, e esse credo grande é, por assim dizer,
a junção de dois grandes concílios, Niceia e Constantinopla, mas nós vamos ficar aqui só, primeiramente, nesta questão, para fazer esta alusão também histórica a este jubileu que iremos celebrar, ao Credo de Niceia de 325. E, neste tempo, neste período da história da Igreja, dos primeiros séculos, a questão gnóstica pôs-se de maneira muito séria. Porquê? Porque, evidentemente, nós, tentando assim de uma maneira simples, olhar para os inícios da nossa Santa Igreja, os discípulos do Senhor, evidentemente, após a sua ascensão aos céus e o Pentecostes, foram fazendo este propagar do Evangelho por aquilo que era o mundo romano, do Império Romano e por aí fora, não é? Mas a fé, quando sai, por assim dizer, do núcleo de pensamento de Israel, vai bater com outras tradições de pensamento que não tenham a ver com propriamente o povo de Israel, não é? E temos logo assim, por assim dizer, o primeiro o grande explorador deste diálogo, que é o nosso muito querido apóstolo São Paulo, nas suas comunidades, nas suas cartas que ele escreve e que nós temos no Novo Testamento e no próprio testemunho dele nos Atos dos Apóstolos. Nós vemos, por exemplo, o discurso dele no Areópago, não é? Que é essa praça de discussão dos sábios em Atenas e tal, dos filósofos e tal, e onde começa então um embate, por assim dizer. E quando eu digo embate não quer dizer que haja um confronto de adversários, não, é porque nós devemos muito, na nossa fé cristã, graças a Deus, ao pensamento greco-romano e à filosofia greco-romana. Porque muito dos conceitos, muito dos caminhos de pensamento destas filosofias foram aproveitados, por assim dizer, por os grandes padres apologetas, pelos grandes padres da Igreja, os padres apostólicos e tal, para tentar dizer a fé de uma maneira que nós todos pudéssemos entender, não é? Ou seja, ou no fundo, o próprio Santo Agostinho dizia isto, nós precisamos de entender para crer. E porque assim, crendo, nós possamos, e entendendo aquilo que nós queremos, nós podemos crer melhor e com mais força, com mais... Desenvolvemos outra convicção. Exatamente, quer dizer, o nosso povo diz isto de uma maneira simples, ninguém ama aquilo que não conhece, não é? Exato. Isto cá, até do ponto de vista das nossas relações humanas, não é? Isto cá, está apaixonado, isso é uma treta, isso é conversa para entreter meninos, não é? O amor é uma coisa muito mais profunda e por isso não é andar aqui a trocar beijos e abraços e outras coisas mais interessantes, mas é realmente o encontrar essas pessoas coração a coração e falarem e serem capazes de se conhecer verdadeiramente, não é? De saber quem é o outro, quem sou eu e fazer esta junção, este encontro. Na fé é a mesmíssima coisa, está bem? Isto de dizer, eu cá tenho a minha fé, isso não é nada, pá, isso aí também, se pudesse o meu cão diria o mesmo, só que ele só ladra, não fala, mas isso está mais ou menos ao nível da fé do meu Strauss. Agora, a fé tem que ser algo que nós entendemos. Quando eu digo entendemos, não é, então vamos explicar a fé, então e o mistério? Não, calma, nós não vamos explicar mistério nenhum, está bem? Porque Deus Nosso Senhor está muito acima de tudo isto que nós podemos dizer dele, mas Deus Nosso Senhor revelou-se precisamente para que nós o pudéssemos conhecer. E esse foi, por assim dizer, por isso é que nós podemos dizer que logo, voltando àquilo que eu estava a dizer há um bocadinho, nos primeiros séculos, particularmente no século II, no século III, nós vemos uma série de figuras a desenvolver aquilo que nós podemos dizer um gnosticismo cristão. Que estava ao serviço da fé, que estava ao serviço seria essa busca do conhecimento, mas à luz da doutrina cristã. Exatamente, que estava ao serviço da fé cristã, do crescimento, da inteligibilidade da fé, ou seja, uma fé que nós pudéssemos compreender, quer dizer... De certa forma seria como um princípio de ciência, da ciência também. Não é? Sim, da ciência teológica, de uma fé que se diz a si própria, quer dizer, quando nós hoje temos, por exemplo... o último catecismo aprovado por Sua Santidade o Papa São João Paulo II e preparado pelo querido Cardeal Ratzinger e depois Papa Bento XVI, de feliz memória os dois, quando nós olhamos para o catecismo é um exercício de gnose. Porquê? Porque nós estamos a tentar compreender a revelação
naquilo que é as nossas maneiras de pensar, para podermos chegar aonde? Mais dentro do coração de Deus. Podemos acreditar melhor, não é? Por isso é que ser crente dá muito trabalho. Ter fé dá muito trabalho. Esta fé não é para palermas, nem para malandros. Porque exige não só a leitura, o estudo, a oração da palavra de Deus, que é a fonte da revelação, mas também de toda a sagrada tradição, do magistério, deste encontro com toda uma reflexão que existe, que é este exercício, diríamos mesmo gnóstico, mas num gnosticismo ortodoxo. Não é? Claro que, qual é o perigo, e este aqui, por assim dizer, qual é o perigo do gnosticismo, quando sai desta ortodoxia? Primeiramente, há um perigo que é inerente ao seu próprio caminho de diálogo com as categorias de pensamento da sociedade ou da cultura em que se insere, particularmente naqueles primeiros séculos, com a cultura grega e com a cultura romana. Que é precisamente a dificuldade de nós dizermos as coisas com conceitos que não foram feitos para dizer aquilo que nós queremos dizer. Ou seja, como se diluíssemos a mensagem, é isso? É às vezes querer meter um quadrado numa esfera, num círculo, num cabo. Exato. Não é? Mas alguma coisa deve-se aproveitar. E foi o que fizeram, acima de tudo, ao longo dos séculos, muitos pensadores, foi ir às culturas. Por isso é que não há nenhuma cultura que, por assim dizer, nós podemos dizer que é inimiga do Evangelho. Não. Há muitos valores, porque Deus é criador de todos os homens e mulheres, e de todos os tempos da história e toda a cultura. E por isso, em todas as culturas, Deus Nosso Senhor inseriu categorias e valores e possibilidades de diálogo. Agora, nós temos é que precisamente depurar, trabalhar, pensar para podermos perceber o Evangelho com aquelas categorias. Ou seja, só para ver se eu entendi bem, há lugar a alguma assimilação das tradições locais exatamente. E das culturas locais, mas essa assimilação tem sempre que estar compatível, cristianizada. Com a exatamente. Vós aqui tendes uma coisa, alguma vez me perguntastes aqui, vós que viveis aqui no sopé do Monte de São Domingos, porquê é que o São Domingos está lá em cima? Alguém se perguntou alguma vez sobre isso? Segundo ouvi dizer, acho que existia um culto pagão. Exatamente. E quem é que fez essa transformação? Precisamente um grande homem, que foi o que escreveu o primeiro catecismo da nossa península, na altura ainda o reino suevo, que foi São Martinho de Dume. A Correção dos Rústicos é um texto lindíssimo e eu recomendo, quem tiver curiosidade. Nós hoje, se quisermos entender a religiosidade popular em Portugal, temos que ler o texto de São Martinho de Dume. Porque nós hoje ainda vivemos, infelizmente, se calhar com muitas daquelas categorias pagãs que ainda nem sequer conseguimos cristianizar. Mas um dos caminhos que São Martinho quis fazer foi precisamente dizer: onde se tem o culto dos demónios, pondo lá a cruz do Salvador. E por isso é que nós vemos por aí, em sítios ermos, nos cimos dos montes, onde não se lembra nem a ninguém que se lá vai a rezar, que faz que é o tolo que vai lá para cima para São Domingos rezar. Porque precisamente aí há a concepção de que no alto estava-se mais perto da divindade, e então, só que São Domingos é que fez, tirou lá o culto pagão e cristianizou. Não arrasou. Ele podia dizer: não, vai lá e bota-se tudo abaixo. Não, vamos tirar o que vai contra a fé, a verdadeira fé, e vamos cristianizar. Então, fomos lá, por isso é que temos lá hoje, passado tantos séculos, o Monte São Domingos com a capela em honra deste glorioso patriarca do cristianismo. Agora, o problema, voltando à questão gnóstica, a dificuldade do gnosticismo cristão foi precisamente este diálogo, onde nós muitas das vezes quisemos, quando eu digo nós, porque eu aqui assumo a história, nós somos fruto da nossa história, não podemos renunciar a ela, mas quisemos no nosso caminho da nossa fé, às vezes, dizer
ao fazer este caminho de conhecimento de Deus, de encontro com Deus pelo pensamento também, mas em categorias demasiado humanas. E quando o fizemos, foi aí que nós destruímos a ortodoxia da gnose, por assim dizer. Não é? Porquê? Porque não olhamos Deus desde a perspectiva de Deus, mas olhamos Deus desde a nossa perspectiva simplesmente. E há uma coisa que é muito importante no caminho da fé, é que nós, para não cairmos em erros, nenhum caminho de fé se pode fazer contra a santíssima vontade de Deus, nem contra a sua revelação. Porque se assim for, já não é o caminho de Deus, é um caminho humano. Não é? Claro que nós temos que pôr as nossas capacidades humanas, o nosso pensamento e tudo mais, ao serviço desta realidade de conhecermos melhor o Senhor. Eu entendo para crer, mas também tenho que crer para entender. A nossa razão é ela iluminada, recordando, por exemplo, o queridíssimo Papa São João Paulo II, em 1998, ele escreveu a encíclica Fé e Razão. E logo na primeira frase, no primeiro número, ele diz: a fé e a razão são as duas asas que elevam o espírito humano até à presença de Deus. Até aquilo que é Deus. Por isso nós não podemos esquecer, porque qual é os extremos que são perigosos e que temos que evitar? O fideísmo, não é? Eu creio, é assim, e o meu pai já acreditava assim, e o meu avô, e sempre foi assim. Não, filho, isso não é nada, isso é um palerma, uma galinha. Não é? E o outro que é, mas eu cá tenho a minha fé, o Deus que ele construiu para si. Quer dizer, nós temos que evitar uma coisa e temos que evitar a outra. Como se tivesse o seu próprio sistema filosófico. Exatamente. Nós temos que evitar uma e outra. Quer dizer, o caminho do cristão, porque também, diga-se boa verdade, um cristão que não pensa não é cristão.